E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal, e antes de entrar no assunto do vídeo eu quero lembrar que está chegando a data de abertura da 22ª turma do meu curso de Educação Financeira, o Viver de Renda, onde eu tenho a missão de pegar até mesmo uma pessoa completamente leiga a respeito de finanças, de investimentos, do funcionamento do dinheiro em si, e transformar essa pessoa numa investidora de verdade, capaz de investir numa carteira diversificada, com ações, fundos imobiliários, diversos investimentos de renda fixa, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures, fundos de infra, tudo isso, tanto aqui no Brasil, quanto também com exposição internacional direta feita através do mercado americano. E como, logicamente, essa missão ela não é simples, eu recebo muita gente que não sabe nada do mercado, como eu disse aqui, nós temos uma equipe de suporte que responde 100% das dúvidas dos alunos. Se você perguntar, você será respondido por pessoas com conhecimento de mercado, tem analista com mais de 20 anos de experiência, tem economista, tem advogado com mestrado em finanças, especialista em criptomoeda, tudo isso dentro do nosso grupo de suporte. Para quem quiser fazer parte, há um link aqui na descrição do vídeo, você pode se cadastrar para a nossa pré-matrícula e no dia 7 eu abro inscrições com bônus para os primeiros. Os 50 primeiros, por exemplo, ganham um evento aqui na sede do Grupo Primo. E quem se inscreve na primeira hora, eu pego todo esse pessoal e sorteio 3 consultorias individuais e pessoais comigo, para serem feitas aqui também, ou se a pessoa preferir, no caso de morar fora do Brasil, pode ser feita à distância também. Enfim, fica o convite. E agora iniciando o nosso Viver de FIIs 14, dando aquela passada geral na carteira. Para isso já estou logado aqui na plataforma do MyProfit para dar uma geral na carteira, inclusive hoje vários fundos da carteira caindo, mas vamos olhar aqui no consolidado do meu patrimônio. Então estamos chegando próximos aqui do valor de R$500 mil investidos. Hoje passaremos disso, porque eu farei novos aportes na carteira. Se eu pego individualmente, a maior posição é na RBRF, um fundo de fundos, comprei mais dele no último quadro, expliquei inclusive o racional, mas explicarei novamente aqui hoje, porque pretendo comprar mais um pouco. Depois nós temos JSRE, que é de lajes corporativas, LVBI de galpões, KCRE de papel, RBRY de papel, XPML de shopping, KNSC11 de papel e VISC11, que é a menor posição aqui, um fundo de shopping. Olhando por setor, nós temos um pouco mais de 28% em recebíveis imobiliários, está abaixo daquele 1/3 da carteira que eu queria em recebíveis, porque eles têm caído fruto, primeiro da inflação baixa, então tem muito fundo de papel que tem CRIs que são IPCA mais alguma coisa, quando o IPCA está baixo o pessoal já vende, imaginando que os proventos recebidos serão mais baixos. E também por conta da muito provável, quase certa, queda da Selic na próxima reunião do Copom no começo de agosto. Então tem muito CRI que paga CDI mais alguma coisa, quando a Selic cai, o CDI cai também, então o pessoal já de maneira adiantada vende esses fundos imobiliários, eles estão caindo neste momento. Eu já adianto para vocês que não pretendo fazer a mesma coisa, inclusive vou mostrar porque eu sou comprador desse pessoal que vende. Nós temos aqui um pouco mais de 22% em FOF, que é o RBRF11, mais de 16,5% em lajes corporativas, JSRE, shoppings, XPML 11 e VISC11 somam 16,5% e o LVBI dá um pouquinho mais de 16%, totalizando 100% da carteira. Indo aqui na posição detalhada, eu vou colocar aqui do que me deu menor ganho para o maior ganho, então nós vemos que o KNSC, que já está um bom tempo na carteira, né, do seu preço médio para cá, essa não é a rentabilidade contando proventos, só subiu 1,38%, o RBRY de papel a mesma coisa, subiu bem pouquinho, depois o KCRE subiu 6,33%, então veja que aqueles que menos subiram foram os fundos de papel. Isso sem contar a rentabilidade vinda de proventos, porque eles são aqueles que têm o maior dividend yield da carteira. Depois nós temos XPML, VISC11, os dois de shopping juntos, JSRE de escritório, durante muito tempo andando de lado, vários de vocês deixando comentários aí falando que tá perdendo tempo com esse fundo, mas depois subiu bem. O RBRF em segundo, que também desperta paixões, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta de fundos. Eu particularmente no cenário atual gosto, explicarei novamente o porquê desse racional. E o que mais subiu foi o LVBI 11. Inclusive, previamente, porque esse vídeo já vai ficar grande, eu não queria que ficasse muito maior, eu já levantei aqui quais desses fundos estão negociando ainda com desconto frente ao seu valor patrimonial, porque outros já estão ou no valor ou até precificados acima, como é o caso dos dois fundos de shopping, o XPML 11 e o VISC11. Eu até pensei em vender algum fundo da carteira que eu já acho que está corretamente precificado para comprar mais de um que não está bem precificado. Mas como vocês podem ver, eu só tenho lucro na carteira nesse momento, então se eu vendesse qualquer um desses fundos, seria obrigado a pagar um DARF com 20% do valor do ganho de capital que eu tive. Exceto se eu quiser usar prejuízos acumulados, né, de antes desse quadro aqui existir, mas eu queria usar o do quadro mesmo para não ter que pagar o DARF. E, inclusive, vale a pena tirar um print disso aqui, porque é raro, viu, você ter todas as posições da carteira subindo, ainda que algumas estejam subindo bem pouco.
Bom, além dos fundos de shopping, quem está corretamente precificado aqui? O LVBI está no seu valor patrimonial, o RBRY também está no seu valor patrimonial, de modo que quem está abaixo são os dois fundos de papel, KCRA11 e o KNSC11, o fundo de fundos RBRF11 e, com o maior desconto de todos, o JSRE11. Inclusive, por conta disso, eu compraria esses 4 fundos no episódio desse quadro onde farei um novo aporte. Indo agora para a parte da rentabilidade de fato, já colocando os proventos na conta, a carteira continua dando orgulho aqui para o canal, tendo em vista que de agosto de 2022 até julho deste ano, acumulamos uma rentabilidade de 24,89%, investindo somente em fundos imobiliários, de modo que o benchmark para essa carteira é o IFIX, que está dando 13,11% nesse mesmo período. Que também está um período bem interessante aqui. Veja que a inflação está baixa, o IBOV subindo quase 16,5%, o CDI 12,94%. Então é aquele cenário que eu falei lá atrás, com um céu cheio de patos passando e você como um caçador. Se você atira, mesmo não sendo bom de mira, você ia matar um pato. Isso está se materializando já tem algum tempo. Só que aqui a gente não apenas matou alguns patos, como mostrou que é bom de mira, né? Estamos com uma performance boa acumulada. Indo para o painel de proventos, que é a parte que interessa a muitos, já que fundo imobiliário geralmente o pessoal compra por conta dos proventos, alguns já para complementar a renda na fase do usufruto, outros porque gostam de ver os proventos caindo para depois reinvestir. Se a gente desce aqui, nós vemos que nesse mês eu vou ganhar um pouco mais de R$4.000 e o meu yield on cost na carteira está em 0,92. O que é o yield on cost? Você pega o dividend yield, que é aquele indicador que mostra o quanto um fundo pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da sua cota. Aqui, ao invés de dividir pelo preço da cota, o yield on cost divide esses proventos pelo seu preço médio. E agora até está um pouquinho abaixo, porque em outros momentos, veja, ó, ficou em 0,99, 0,92 novamente, 0,99 aqui. Então está entre 0,92 e 0,99 nos últimos meses, quase 1% ao mês. Fora o ganho de capital que eu tive. E somando esses dois, a gente tem uma bela rentabilidade aqui no quadro de fundos imobiliários. Inclusive, já falei algumas vezes e volto a repetir, fundo imobiliário deveria ser um dos ativos mais populares do Brasil. E até cresceu muito de popularidade. Quando eu comecei a investir lá atrás, não tinha nem 100 mil pessoas que tinham cotas de fundos imobiliários e hoje são mais de 2 milhões. Só que eu acho que não é o dobro disso, ou talvez o triplo, mais gente comprando fundo imobiliário do que ação, porque tem muita gente que não conhece, não entende como funciona esse ativo e por conta disso acaba ficando de fora. Por isso eu peço para você que acompanha esse quadro e gosta, para enviar para um amigo seu que você vê, poxa, esse cara tem o perfil para isso. Ele só não tem porque não entende como funciona. Então envie para esse amigo. Se cada um de vocês enviar para os 10 mil amigos mais próximos, daqui a pouco o canal tá gigantesco, né? Nem custa muito hoje em dia, em área de rede social, qualquer um tem 10 mil seguidores aí. Agora que eu dei a passada geral na carteira, vamos também a algumas coisas que eu tenho que informar para vocês. Porque o XPML11, ele está como oferta pública e também fez uma subscrição da qual eu já participei. Indo aqui na área da Rico de subscrições, por exemplo, a gente passa por uma do Banco ABC, do quadro Viver de Ações, que também está em subscrição, e vamos aqui embaixo. A subscrição, né, eu participei no dia 19/7, tem uma outra que aparece aqui, mas é relativa a 2022. Como eu já era cotista do XPML, eles me deram 79 direitos de subscrição ao preço de exercício de R$ 102,02, ficava levemente abaixo do preço de mercado do XPML, até porque quando geralmente há uma subscrição, o pessoal vende as cotas, né? Poxa, Bruno, por que que isso acontece? Vamos do começo. Primeira coisa, por que que um fundo imobiliário faz uma subscrição? Eles são obrigados a distribuir no semestre 95% do seu resultado, de modo que só sobra para os gestores do fundo 5% para ele reinvestir, para ele, por exemplo, comprar mais lajes corporativas, comprar outros pedaços de shopping, no caso do XPML, num fundo de papel, comprar novas emissões de CRI, no Fiagro, CRA, etc. Isso é muito pouco. Então, quando eles olham para o mercado e veem tá atrativo, tanto para eles poderem comprar quanto para poderem emitir, porque eles querem que as pessoas estejam interessadas em comprar essas novas cotas do fundo, eles vão lá e fazem uma subscrição, aumentando a quantidade de cotas do fundo no mercado. Vamos supor que o fundo tem 1 milhão de cotas, eles falam, pessoal, vamos emitir mais 100 mil cotas, ou seja, 10% a mais. E no caso da subscrição, ele fala, ó, você que tem 10 cotas ganhou um direito de subscrição. Se o cara tem 100, ganhou 10. E geralmente eles colocam o preço de exercício um pouco mais baixo que o preço de mercado, para te estimular a querer participar. A cota poderia custar, por exemplo, R$100, eles colocam a 98, e você vê, poxa, 2% de desconto. Melhor participar dessa subscrição do que continuar comprando as cotas no mercado. Só que tem muita gente que vê isso e pensa o seguinte, olha, eu quero participar, quero comprar por 98, mas eu não tenho dinheiro para isso, meu dinheiro é contado. Ou simplesmente ele entende que muitas outras pessoas verão isso. O que que essa pessoa faz? Ela vende as cotas por 100, 10 por exemplo, nessa historinha que eu tô contando para você, para transformar esses 10 direitos de subscrição, que custa 98, em novas cotas daqui a algum tempo. Então a posição dele permanece a mesma, mas ele fez uma arbitragem aí, ele vendeu a mesma coisa por 100 para
para comprar por 98, né? Entre aspas, a mesma coisa, porque demora um tempo para que a subscrição, né, o direito, que depois vira um recibo, se transforme de fato na cota. Então, por isso que geralmente quando você vê um ativo em uma subscrição, o que vai acontecer é que as cotas dele tendem a cair, com o pessoal realizando esse movimento para fechar esse gap que existe entre o desconto da subscrição e o preço do ativo. E além da subscrição, que eu participei, o XPML também está com uma oferta pública. E dessa eu não vou participar. Vi muita gente falando, inclusive, que é uma oferta boa, tudo, mas eu não gosto muito de participar de oferta pública. Então eu fico só na subscrição mesmo. Até porque XPML já é uma posição relevante da carteira e é o fundo que, comparado ao seu valor patrimonial, está com maior preço. Se eu não quisesse ter participado, eu poderia simplesmente ter deixado esse cupom expirar, ele vence, deixa de existir, ou ter vendido ele. E aí, nesse ganho de capital, eu teria que pagar imposto. E já havia até várias discussões, né, se esse imposto seria de 15%, se seria de 20%, porque afinal é um cupom de subscrição, mas é de um fundo imobiliário. Só que se a gente for pensar que esse cupom é um direito de você comprar alguma coisa por um preço, ele é quase uma opção. Então eu confesso para vocês que eu nem lembro qual é a tributação correta para isso. Mas geralmente eu não vendo mesmo, eu exerço. E agora, antes de partir para as compras, eu também vou endereçar uma dúvida que aparece bastante aqui no canal. Na verdade, é muito mais um pedido do que uma dúvida em si, que é a questão dos fiagros. Inclusive, nós colocamos isso no título, né? Será que está na hora de colocar um fiagro aqui dentro da carteira do Viver de FIIs? Eu quero inclusive a sua opinião. Deixa aqui nos comentários, mas antes, acho interessante que você veja o que eu vou te mostrar sobre fiagro. Primeiro, para quem não conhece o fiagro, entenda que de maneira muito simplificada, ele é a mesma coisa que um fundo de papel, só que ao invés de comprar CRI, ele vai comprar CRA. Isso aqui eu tô falando da maioria daqueles que estão listados hoje em bolsa, mas não é só isso, ele seria um fundo que vai te dar acesso, com um ticket muito baixo, a participar do agronegócio no Brasil. E você tem diferentes tipos de fiagro, basicamente 3. Aqueles que vão trabalhar com esses direitos creditórios, ou seja, você vai comprar um fundo que vai estar comprando dívidas, alguma coisa para dar fluxo de caixa para negócios imobiliários. Você terá também os de participações, um FIP, né, do agro, que vai te dar chance de participar do agronegócio em si, com esse ticket baixo e muito mais acessível do que você ter que comprar uma fazenda para fazer esse tipo de coisa. E você tem o fundo imobiliário do agro mesmo, que aí não é só comprar um negócio, é comprar, por exemplo, a terra, esperando que ela se valorize para então vender e distribuir os proventos. Mas como a gente está falando de fundo imobiliário e muitas vezes o pessoal compra fundo imobiliário não para receber a cada 6 meses, que é o que diz a regra, né? Ele é obrigado a distribuir não mensalmente, mas sim 95% do resultado semestralmente. Só que como todos fazem, eles ficam muito mais atrativos para o investidor que gosta desse fluxo de renda, então os mais populares entre esses 3 acabaram sendo os fundos de investimento no agronegócio de papel. Eles vão estar comprando no final esses direitos creditórios. Na maior parte das vezes são CRAs, certificados de recebíveis do agronegócio. Como que funciona isso? Imagine que um produtor ele vai lá e faz uma dívida, ou um monte de produtores diferentes estão devendo para uma certa cooperativa, essa cooperativa pega isso, procura uma empresa de securitização, transforma num título e oferece no mercado. Aí conforme esse pessoal paga a dívida, quem comprou esse título tem um fluxo de pagamento. E como todo investimento, né, os fiagros eles carregam risco. Alguns que são inerentes a esse mercado de investimento, como o próprio chamado risco de mercado, que diz respeito a condições macroeconômicas, oscilação de taxa de juros, alterações tributárias, ingerências governamentais. O outro muito comum também é o risco de liquidez. Se você, por exemplo, investe num CRA direto, você corre muito mais esse risco do que comprando um fiagro que está lotado de CRAs, porque há uma certa liquidez nesse mercado, mas também é um risco. Você pode entrar e não conseguir sair a hora que você quiser, ainda mais pelo preço que você acha justo na hora de sair. Você tem o risco de governança que existe em toda empresa. Um claro exemplo foi o que aconteceu com a Americanas, que inclusive era uma empresa daquele segmento de mais alta governança corporativa na B3, né, um novo mercado. Só que no final apareceu com aquele rombo de 20, que depois virou 40, essa história está se arrastando até agora. Você tem o risco de crédito, que é a questão de você comprar um CRI, um CRA, saindo dessa parte de fundo imobiliário, uma debenture, que está lá em renda fixa apenas, e quem tem que pagar esse negócio não te paga. Quanto maior o risco de crédito, geralmente mais você pede em termos de retorno. E tem 2 riscos que eu deixei por último aqui, entre os que eu vou citar, que eles estão nesse momento mais intrinsecamente ligados ao mercado do agronegócio. Um deles é o risco de concentração, é você ter muita concentração, muito investimento em um único ativo, ou depender muito da figura de um único devedor, um único emissor de dívida. E o outro é o risco climático, porque pode ser que você dependa de alguém que é muito bom, ótimo no manejo do campo, na sua atividade, mas aí você tem uma geada, você tem um El Niño, uma laninha, efeitos climáticos adversos que acabam com a colheita naquele período e podem comprometer seriamente a capacidade de pagamento do produtor rural. E embora, de certa forma, várias empresas estejam expostas a risco climático na bolsa, no agronegócio a gente vê isso de uma maneira mais óbvia, né? Porque isso de fato vai mexer bastante com a produtividade. E aí fica a pergunta, Bruno, você vai colocar um fiagro na sua carteira agora? E nesse momento, não. No futuro, eu entendo que isso vai acabar acontecendo. Mas eu não acho que está na hora
hora, é um segmento muito novo, tem apenas 2 anos, eu inclusive vou mostrar o porquê que eu não acho que está na hora. Como eu falei para vocês, é diferentes tipos de fiagro, mas os mais populares são os fiagros de papel. Se eu pego aqui um outro que não é de papel, ticker FZDA11, né? Ou seja, Fazenda 11, que vai te dar participação de fato em uma fazenda. Veja que ele sobe muito no ano, 41,5% em 12 meses, mas pagou um dividendo de apenas 1,45 comparado ao valor da cota atual, em 146,73. E por que ele paga tão pouco dividendo? Veja que ele só fez um pagamento desde que ele existe. Se eu volto aqui ao período mais antigo do gráfico, 5 anos, a gente vê o começo dele em 6 de setembro de 2022. Então, é um fundo imobiliário que não completou ainda um ano. Pela movimentação de preço, a gente vê que ele tem bem pouca liquidez. Se eu desço aqui, nós vemos que ele tem apenas 198 cotistas, o que já mostra essa baixa liquidez. Está com um belo desconto sobre seu valor patrimonial, só que ele foge um pouco daquilo que eu quero para fundo imobiliário, do fluxo de caixa que eu estou procurando. Então esse aqui, por exemplo, né, como pagou só uma vez, não poderia entrar na minha carteira. E se eu olho aquele que é o maior do setor, que é o VGIA11 da Valora, aí nós já vemos uma figura bem diferente. Veja que nos últimos 12 meses ele pagou 18,57% de dividendos. Ele cai menos 7,41% no período de 12 meses, mas mesmo assim seria um ótimo pagamento de dividendos. O primeiro ponto para não colocar, por exemplo, esse aqui na minha carteira é que ele está corretamente precificado, né? Para um fundo de papel, comprar acima do seu valor patrimonial não costuma ser um bom negócio. E se eu compro esse fundo, eu deixo de alocar em uma série de outros. Mas esse nem é o fator principal. Quando você compra um fundo imobiliário de papel, seja o FII de papel clássico, que vai ter um monte de CRIs dentro, ou um fiagro, que vai ter um monte de CRAs, tanto o CRI quanto o CRA, eles são dívidas. Então você está meio que investindo através de fundo imobiliário em renda fixa. Porque renda fixa é isso, tá, gente? O pessoal pensar renda fixa é porque você tem lá uma fórmula para saber o quanto vão te dar no futuro. Não, o que define a renda fixa é que ela é uma dívida de alguém com você. Você comprou um título público, dívida do Tesouro com você, você colocou dinheiro no banco num CDB, o banco agora te deve dinheiro. Você comprou um CRI, você vai receber dinheiro de alguma dívida que está lastreada ao mercado imobiliário e no CRA ao mercado agronegócio. E eu fui atrás de mais informações a respeito dos fiagros, né? Junto com a minha equipe a gente fez isso aqui, ó. Colocamos ao lado os dados do VGIA11 e eu peguei aqui o RBRY11, que é um fundo de papel que eu tenho na carteira que nesse momento negocia no seu valor patrimonial. E veja aqui primeiro a carteira do RBRY11. Ele não tem mais do que 11% de concentração numa mesma empresa, sendo que esses 10,97 aqui é uma carteira da MRV, que é uma construtora, faz financiamento para um monte de gente, então pode ser um monte de devedores bem diferentes no final das contas. Mas depois dessa maior exposição, o segundo maior é 8, depois vem 7, 6. Então veja que ele vai ficando cada vez mais pulverizado entre diferentes empresas. E essa é uma coisa que eu gosto em renda fixa, essa pulverização. Você não quer diversificar, você quer verdadeiramente pulverizar. Porque se no caso aqui a gente tiver um grave problema com MRV e perder 11% da carteira, veja que eu perdi basicamente um ano de rentabilidade, um ano de proventos que eu iria receber desse fundo imobiliário, por conta de um único problema em uma das empresas. Agora, se eu vou para o VGIA, nós temos uma concentração muito maior. Veja aqui que a Fiagril é responsável por 31,38% da carteira. Depois nós temos a Belagril com mais de 23%, a Cotribá com 14%, a Languiru com 12%. Somando esses aqui vai dar mais de 81% da carteira. Depois você começa a ter uma desconcentração maior, mas nessa parte há um grande excesso de concentração. Isso se traduz em mais risco. E aí, logicamente, para ter mais risco, ele tem que pagar mais. Mas será que paga tanto a mais assim? Se eu venho aqui no relatório gerencial, o último divulgado do VGIA, nós vemos que 100% da carteira está em CRA, nós estamos um pagamento de CDI mais 5,7 e um duration de 1,9 anos, né? Ou seja, o prazo médio de vencimento dessa carteira é de um pouquinho menos de 2 anos. E pagando CDI mais 5,7. De fato, o CDI mais 5,7 é uma bela de uma taxa. Considerando que não haver nenhum problema, seria um ótimo pagamento. Mas e se acontecer algum problema? Se for numa daquelas empresas de maior concentração, você perdeu investimento de 1 ano, de 2 anos, talvez de 3 anos, até que você tenha um retorno daquilo. E se eu pego os meus outros fundos de papel clássicos com mais tempo de existência, com mais diversificação, veja aqui no Kinea Acreditas, que é em si um fundo novo, mas de uma gestora muito tarimbada, Kinea, muito boa. E eu já fiz um episódio específico sobre esse FII de papel, mostrando por que eu gosto dele, né? São mais de 1.100 operações de crédito diferentes. E você tem uma carteira cujo carrego é de IPCA mais 8.
E se eu olho o duration dela, tem um duration aí de 6,19 anos. No Fiagro é de 2 anos, então uma taxa muito boa agora, mas lembre-se que o CDI vai começar a cair. As condições do Brasil já estão diferentes, então esse prêmio de 5 no CDI talvez fique menor. Ele vai ter que realocar em ativos que talvez não paguem tanto. Aqui eu tenho ativos que eu posso carregar durante muito tempo. E se eu olho o KNSC, além de ter IPCA mais 7,79, ele tem CDI mais 3,63. Fica uns 2 pontos percentuais abaixo do Fiagro? Fica, mas para ter muito menos risco. E ainda comprar um ativo que agora está negociando abaixo do seu valor patrimonial. Então não é que eu tenha alguma coisa intrinsecamente contra Fiagro ou contra esse aqui que eu mostrei, não é nada disso. Eu pretendo colocar na carteira do canal em certo momento, eu só não acho que está ainda na hora, porque eu não gosto desse excesso de concentração. Pode ser uma concentração até em segmentos que não vão dar problema. Se você quiser ir lá observar com mais detalhes, pode conhecer melhor o agronegócio, mas nesse momento, no meu critério de seleção, ele não passa, por isso eu não vou colocar na carteira. Só que eu também não sou dono da verdade, não quer dizer que eu tô certo, eu posso estar deixando de ganhar um belo prêmio. Mas é isso, né? Cada escolha uma renúncia. Agora, para aquilo que eu vou comprar de fato, voltando lá para o MyProfit, eu coloquei aqui os fundos imobiliários nos quais eu tenho maior desconto sobre o valor patrimonial. O campeão de todos é o JSRA11. Se eu desço aqui, no próprio MyProfit eu consigo ver esse dado. Veja que o preço ao valor patrimonial dele está em 0,71, ou seja, eu tenho quase 30% de desconto frente ao valor patrimonial desse fundo. Se eu vou para o próximo, o RBRF, eu tenho 6% de desconto. No KCRE, 8%. E no KNSC, 4%. Nos outros fundos todos não há mais esse desconto, então vamos concentrar nesses 4. Sendo que nesse momento, se eu tivesse que comprar só um, eu compraria novamente, igual no último episódio do canal, o RBRF 11. Poxa, mas o JSRE tem um desconto muito maior e agora a gente deve entrar num bom período para esses fundos de tijolo. Eu concordo, devemos entrar em um bom período, mas enquanto muitos falam que não compram fundo de fundos porque é taxa sobre taxa, afinal, por exemplo, o JSRE eu pago uma taxa para equipe de gestão, e aí eu compro o RBRF e paga uma outra taxa para a equipe de gestão também, para ele comprar, por exemplo, o JSRE. Muita gente não gosta disso. Contudo, veja o seguinte, né? No JSRE você tem 30% de desconto. Aí o RBRF compra ele. E o RBRF, cujo valor patrimonial dele é simplesmente o que ele tem de posição nesses outros fundos, também está abaixo do seu valor patrimonial. Então eu tenho desconto sobre desconto. Ao invés de comprar simplesmente com 30% de desconto, eu vou comprar com esses 30% e com mais. Aqui no Status Invest está 5%, eu vim aqui justamente para mostrar ó, que no portfólio do RBRF você tem o JSRA11. Lógico que uma exposição pequena, né? Há muita diversificação no fundo e justamente por isso eu vou comprar o JSRA também. E agora eu vou às compras, mas antes de ir às compras, só para deixar bem claro, se já não ficou, eu estou comprando fundo de papel por conta disso aqui, né? O que você tem hoje que te paga IPCA mais 8 no mercado? Aqui, IPCA mais 7,8 ou CDI mais 3,63, caindo todo mês isento de imposto de renda. Você tem algumas opções, outros fundos imobiliários, você tem alguns fundos de infraestrutura, né, lá na renda fixa, algumas ações, se for pensar em termos de rentabilidade, não só em proventos, mas eu quero não só rentabilidade, eu também quero uma rentabilidade ajustada ao risco. Então eu enxergo que aqui eu tenho uma ótima oportunidade de comprar alguma coisa que está caindo de preço, porque tem um monte de gente vendendo, e eu sou comprador desse pessoal que está vendendo. Pelo menos para chegar até aquele percentual que eu quero na minha carteira. E agora eu vou às compras. Eu já estou com o home broker da corretora Rico aberta, já tenho aqui no livro de ofertas os 2 fundos de papel, eu vou comprar 15 mil de cada um. Primeiro o KNSC, enviei minha ordem de compra, agora o KCRE, ordem enviada, inclusive do KNSC já foi executada, e agora eu vou colocar aqui o JSRA 11 de tijolo e o RBRF, para comprar 10 mil de cada. Então no JSRE, ordem enviada, e agora o RBRF. Ordens todas dadas, eu não vou esperar executar, já vou encerrar o vídeo por aqui. E aí no próximo Viver Difícil eu atualizo vocês de como ficou a carteira. A todos que acompanharam, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico, me acompanhe nas redes sociais. E para aprender mais sobre fundo imobiliário, fica o convite para entrar na turma 22 do Viver de Renda. Um grande abraço e até a próxima.